Convidado. Recebemos hoje como convidado Nuno Barrento de Lemos Pires, coronel português, comandante do Corpo de Alunos da Academia Militar Portuguesa, especialista de estratégia, segurança e defesa, com quem vamos abordar a Síria, o momento de política mundial atual neste momento na ONU. Para começar, Sr. Coronel, como é que enquadra este debate sobre a Síria na Assembleia Geral da ONU de hoje? É muito importante e é muito importante que os grandes temas fraturantes do mundo sejam discutidos no palco, que é o palco de todos nós, que é a Organização das Nações Unidas. Independentemente de alguns países poderem ter mais protagonismo que outros na cena do sistema político internacional, é sempre muito importante que seja naquela arena, seja naquele local onde estão representadas todas as nações do mundo, que sejam discutidos os problemas mais importantes que temos. E sem dúvida que a Síria é um problema fraturante e que deve preocupar a todos. A Rússia parece ter muito protagonismo neste momento e é um dos padrinhos de Bashar al-Assad na Síria. A Rússia regressa em força à política internacional. Pode dar cartas nesta questão da Síria? A Síria é um país incontornável do sistema político internacional. Faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. São apenas 5 países e a Rússia é um dos países mais importantes e relevantes no sistema político internacional. Se dá cartas na Síria, isso é uma questão que não penso que seja uma questão às vezes de jogo, mas é uma questão de estar presente. É claro que todos os países que participam neste tipo de incidentes têm agendas próprias, têm interesses próprios. Mas isso não faz mal, isso faz parte da realidade do mundo internacional. Os países têm interesses divergentes, os países têm interesses convergentes e cabe às grandes assembleias encontrar aquilo que une e não aquilo que desune e avançar. Que a Rússia está disposta a fazer passos em frente numa tentativa de cooperação com os outros Estados, essa é uma boa notícia, não é uma má notícia. A Rússia, aliás, já está presente na Síria com conselheiros militares e agora quer mesmo essa tal cooperação de que fala, que haja tropas para apoiar Bashar al-Assad contra o ISIS do Estado Islâmico. Vai conseguir, tanto mais que parece ter apoio dos Estados Unidos da América. É importante haver cooperação. Independentemente das intenções mais fortes ou mais escondidas que um país pode ter, a palavra cooperação é uma palavra que evita muitos problemas no futuro. O que é verdade é que os Estados Unidos estão na Síria, estão no Iraque, estão no combate ao Estado Islâmico, como a Rússia também está, como a comunidade internacional está, como muitos países estão, como ainda agora vimos com a França também. Portanto, o que é importante nisto é dizer assim, a Rússia está presente, é verdade, tem uma base própria do Mediterrâneo, está nesta zona há muitos anos e tem ali uma parceria estratégica. Agora, a vontade de cooperar, a vontade de dialogar e a vontade de encontrar soluções que sejam, pelo menos, mitigadas naquilo que é a coordenação do terreno, é um passo importante. E esta abertura dos Estados Unidos a discutir, como foi utilizada a frase militares para militares, parece-me um bom sinal de tentativa de cooperação. Mas temos aqui o papel, por exemplo, da França, que bombardeou este fim de semana, este domingo, os terroristas do Estado Islâmico. É o primeiro país ocidental a fazê-lo nos últimos tempos, como tinha prometido, mas a França não quer dialogar com o presidente da Síria, Bashar al-Assad. É claro que vai haver aqui muitas questões tensas. A questão da Síria, como eu disse, é uma questão fraturante. Daí que ser muito útil que haja este debate nas Nações Unidas. É fraturante por essas razões que acabou de avançar. Quer dizer, há pouco tempo estávamos a falar dos abusos de uma parte do regime, relativamente às populações, o uso de armas químicas, alguns meios mais violentos e não podemos pôr os fins acima dos meios. Ou seja, não se pode fazer tudo para atingir um determinado objetivo. E é claro que tem que haver aqui aquilo que chama-se uma capacidade de diálogo por pequeno espaço. Houve uma situação anterior, há uma situação de hoje e há uma ameaça que é para todos, que é o Estado Islâmico. Mas perceba o papel da França, que bombardeia o Estado Islâmico, mas ao mesmo tempo também não quer dialogar com Bashar al-Assad. Isso faz parte da
política externa francesa e não me compete a mim dizer a forma como lá chegam, mas o problema identificado é a ameaça do Estado Islâmico e a determinação da França face ao Estado Islâmico. E depois há outro assunto que não é tão importante para esta questão aqui, que é a relação entre a França e o regime de Bashar al-Assad. Acho que devemos separar as duas coisas. E a determinação da França em ser um parceiro credível e ativo na luta contra este fenómeno que se está a estender pelo mundo inteiro, que é o Estado Islâmico, é um passo determinante na afirmação de uma política de um Estado que tem a ver com a política das alianças em geral, que é a determinação em conter esta ameaça, que é a ameaça do Estado Islâmico. A França fez bombardeamentos aéreos contra os terroristas do ISIS, Estado Islâmico. Acha que outros países vão seguir na pegada da França nos próximos dias? Eu não posso falar pelos outros países, mas temos visto que existe uma coligação internacional liderada pelos Estados Unidos em que muitos países têm aderido de diversas formas. Portanto, o ataque às bases é apenas uma forma. Muitos outros países ocidentais da Europa estão a colaborar no treino e aprontamento de forças para combater o Estado Islâmico a partir do Iraque. Há outros países que estão a apoiar politicamente, outros países estão a apoiar com programas de desenvolvimento. Sabe que isto de soluções militares, exclusivamente militares, nunca há. Tem que haver sempre uma solução que seja militar, política, diplomática, civil. E o que eu penso é que a França deu um passo em frente nesta direção e que outros países vão dar outros passos em frente. Não tem que ser necessariamente igual, mas acho que essa determinação começa a aparecer porque o fenómeno está aí e tem que ser contido. O senhor falou aqui há instantes de uma Síria fraturante. Temos o caso do novo redesenho geopolítico da Síria. O senhor acredita em várias Sírias, como alguns analistas defendem, por exemplo, a Síria de Bashar al-Assad e outras Sírias consoante grupos? Uma coisa é certa em termos de relações internacionais. Nenhuma solução deve ser excluída quando olhamos para estas questões que acontecem no terreno. Atualmente, a Síria tem 4 grandes áreas, não é? Há a Síria, como disse, a Bashar al-Assad, onde está o controle das forças governamentais. Há uma parte da Síria que está controlada pelo Estado Islâmico. Há uma parte da Síria que está controlada por movimentos rebeldes. Um dos movimentos é o movimento Al-Nusra, que está associado à Al-Qaeda. Ainda há os curdos presentes nesta região. Portanto, estamos a falar, obviamente, de uma Síria, neste momento, muito fraturada. E os cenários são todos possíveis nesta altura. Se tivesse um país estável e, neste momento, com um programa de futuro, nós podíamos dizer que havia já um caminho claro, mas ainda não é nada claro o que vai acontecer. Agora, que o problema mais grave identificado naquela região se prende com o Estado Islâmico e é esse que tem que ser contido neste momento, isso parece-me claro e parece-me que a comunidade internacional como um todo está a tomar passos nessa direção. Os curdos também estão entre a Turquia, a Síria e toda aquela faixa. Como é que vê a posição também da Turquia nesta geopolítica da região? Sabe que isto é mais do que geopolítica. A geopolítica é a história de muitos séculos que se passaram naquela região. Os curdos, se fosse uma nação, costuma-se dizer que é a maior nação do mundo que não é nação, porque tem 22 milhões de curdos divididos em 4 países, além do Irão, do Iraque, da Síria e da Turquia. Portanto, é óbvio que o Kurdistão, como entidade política autónoma, é sempre algo que foi falado e será sempre falado para o futuro. Para a Turquia é um problema local, regional e é um problema também de identificação como um Estado que quer ter uma voz ativa nesta região. E este cuidado que tem que ter com o movimento interno de libertação, com a ação própria que os curdos estão a ter na contenção do Estado Islâmico, leva a equilíbrios muito difíceis. É claro que nada justifica o que é que se pode fazer a mais ou se pode fazer a menos, mas conter o excesso de protagonismo e, ao mesmo tempo, ajudar a conter o Estado Islâmico é complicado, também para a Turquia e outros países. E o Irão nisto tudo, sobretudo depois das recentes negociações com os Estados Unidos. O Irão tem uma palavra a dizer nestes diferentes conflitos naquela região? O Irão terá sempre uma palavra a dizer nestes diferentes conflitos na região por todos os interesses que representa. Até podemos dizer que nesta grande região existe quase uma espécie de guerra fria entre predominâncias sunitas e xiitas e que obviamente terá sempre 2 grandes atores que estarão na cabeça destas mesmas atividades, seja a Arábia Saudita numa certa liderança dos sunitas na região, como seja o Irão na liderança dos xiitas nesta mesma região. E há obviamente xiitas na Síria, como há no Hamas, como há no Líbano, como em outras regiões, e o Irão tem obviamente um papel também muito importante, como tem a Turquia, tem os outros Estados que acabámos de falar. O Irão, que estava numa posição completamente isolada há apenas 3 anos, neste momento surge como um parceiro que é preciso dialogar. E daí que apareceu não só a questão da contenção nuclear do Irão, mas também apareceu a necessidade de fechar um parceiro para fazer parte deste diálogo para tentar conter o problema, que é um mosaico, como eu digo, é um mosaico da história, é um mosaico da geopolítica, muito
complicado desta região. Acredita numa futura Síria fragmentada, dividida, consoante grupos? Eu penso que esse é um cenário que pode acontecer. Não estou a dizer que seja um cenário desejável, nem um cenário que devemos procurar. Pelo contrário, deve-se procurar aquilo que são as matrizes constitutivas de um determinado Sírio e a Grande Síria e por aí afora. Mas é um cenário, quer dizer, quando nós estamos a fazer planeamento estratégico e político, devemos olhar para aquilo que está a acontecer no terreno. E hoje a Síria está fraturada. Hoje a Síria está dividida. Mas daí a que isso venha a ser uma solução final, penso que estamos ainda muito longe disso e deve a comunidade internacional trabalhar para que as soluções sejam encontradas no tal quadro das Nações Unidas para que sejam aquelas mais equilibradas. A coligação ocidental liderada pelos Estados Unidos tem de enviar tropas para o terreno? Isso é um debate que leva pelo menos 1 ano e meio, não é? Desde o momento em que o próprio chefe de Estado-Maior americano sugeriu essa hipótese, o Presidente dos Estados Unidos disse que isso não ia acontecer, essa será sempre uma questão de debater. Tem-se evitado essa solução, até pelo passado próximo das missões que houve no Iraque, no Afeganistão e outras regiões, em que de vez em quando a presença de tropas no terreno pode não corresponder a uma vantagem tática. O que é preciso é haver uma determinação clara em querer contar o estágio. Mas, claro, essa hipótese estará sempre levantada. Não me parece que seja já. Regressemos rapidamente outra vez a Putin e a Rússia. Putin, que esteve recentemente isolado pelo Ocidente por causa da tomada da Crimeia e da guerra na Ucrânia, e Putin com atitudes de chefe autoritário. Estamos perante a realpolitik e temos que esquecer questões de direitos humanos e humanitários que Putin, por exemplo, não respeita? Sabe que estas coisas do realpolitik elas estão sempre presentes, mas não quer dizer que as pessoas prescindam dos seus direitos e princípios, ou as organizações e os países, por causa de um determinado acontecimento. Têm pesos diferentes. Ou seja, hoje a Rússia surge como um parceiro necessário para resolver o problema que existe naquela região do Médio Oriente. Está lá, é preciso cooperar e é preciso coordenar a ação. Isso não quer dizer que o resto do mundo esqueça o que é que aconteceu na Ucrânia, na Crimeia e em muitas zonas do mundo. São sempre difíceis equilíbrios. Agora, indubitavelmente, o que estamos a falar é de uma Rússia como ator principal do sistema político internacional, incontornável, com um dos 5 países do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com uma das potências nucleares do mundo. E, portanto, não há soluções neste mundo para o futuro, olhando a 25 ou 50 anos, que passem sem contar com a posição, nem que seja uma posição de omissão, mas com a posição da Rússia. O senhor falou do Conselho de Segurança, está reunida a Assembleia Geral da ONU e um dos temas desta Assembleia é a eterna reforma do Conselho de Segurança. É desta vez que vamos debater essa questão e a Alemanha, que tem todo um peso neste momento na Europa e no mundo, entrar para o Conselho de Segurança Permanente, a África e outros países, a Índia? Necessariamente esse será sempre um tema que virá sempre ao de cima, porque a realidade do final da Segunda Guerra Mundial não é a realidade do sistema político internacional hoje. O peso dos países e organizações já não é o mesmo do que uma França, de uma Inglaterra, dos Estados Unidos, da Rússia e a China, que fazem parte como membros permanentes do Conselho de Segurança. Portanto, esse tema voltará a estar sempre na agenda. Daí até ser resolvido vai uma grande diferença, porque obviamente aí há os interesses dos que não querem e os interesses dos que querem. Depois, dentro dos que querem, há aqueles que acham que deviam pertencer e aqueles que acham que não deviam pertencer. Portanto, sabe que às vezes há problemas que estão identificados há muitos anos e que nós sabemos que não funciona, mas a única Assembleia Geral de todas as Nações Unidas que existem neste momento continua a ser aquela. E por isso não podemos pôr um problema, que é de facto um problema que é real, a composição do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas não pode esse problema impedir que as discussões sejam feitas e sejam debatidos os problemas fraturantes do mundo, como volto a dizer que é esta Síria e que precisa que seja discutido de uma forma muito célere. Mas desde 1945 já não era tempo de termos de facto esta reforma. Isto é porque os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança não querem. Eu não sei se é só porque eles não querem, porque pode haver outros que também não queiram, conforme as soluções que aí vêm. Sabe que isto às vezes é muito mais complicado do que parece, porque uma coisa é dizer assim, os 5 que lá estão não querem sair, mas também depende daqueles que querem entrar e quem quer que eles entrem. Percebe que sabe que isto às vezes é mais complicado. Portanto, é verdade. Uma coisa é assim, facto, não faz muito sentido a composição do Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2015, verdade. E penso que isso é tranquilo e toda a gente entende que isto já não espelha a
a realidade do sistema político internacional. Mas também ainda não conseguimos dizer com clareza que, se não for este, qual é a outra competição que vai neste momento representar um poder relativamente global do mundo. E depois aí começam as discussões. Então, mas deve ser a África do Sul ou o Japão ou a Alemanha. Aí começa a haver depois outra tensão. A África do Sul, o Brasil, o Canadá. Há muitos países que têm razões muito próprias para quererem pertencer e há também muitos países que vão ter a argumentar outros interesses a dizer que estes não devem pertencer. Portanto, é verdade que este já não faz sentido, mas também não sei bem qual é que será aquele que fará sentido e que todos terão a disposta a aceitar. Portanto, vai ser complicado. Nuno Barrento de Lemos Pires, coronel português, comandante do Corpo de Alunos da Academia Militar Portuguesa, especialista de estratégia, historiador, era o nosso convidado. Muito obrigado, Sr. Coronel. Nada, muito obrigado eu.